Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, Vasco 1, Curitiba 1. Vou trazer a nossa opinião, vou pedir ajuda ao Dé, o Aranha. Ele ficou brabo na transmissão da Tupi. Vou trazer também meu amigo Marco Vasconcelos, outro especialista em Vasco da Gama. Será que eles gostaram? Será que o técnico Maurício Barbieri escalou mal? Fez boas mudanças? Trocou direitinho? O que você acha? E para o jogo contra o Santos? Eu quero saber. O esquema tático tá legal? Desses caras que entraram, alguém tem que ser titular? Tudo isso a gente vai contar para você e a nossa opinião daqui a pouquinho, depois que você se inscrever no nosso canal. Se ainda não for inscrito, Wellington Campos FC tá passando aí embaixo. Clica aí, tá? Não paga rigorosamente nada e mete o dedo no joinha para ajudar a gente e espalhe pra moçada. Depois da vinheta, vou trazer então Del Aranha e Marco Vasconcelos para me ajudar a analisar esse Vasco da Gama 1, Curitiba 1 no Couto Pereira. Roda a vinheta! Olha aqui, ó. Escalado mais pelo lado esquerdo, escalado mais pelo lado direito. Meus amigos Del Aranha e também o Marco Vasconcelos para a gente falar do Vasco. Mas antes quero falar do Seu Sorriso com a doutora Camila Paz, grande cirurgiã dentista e sua equipe especializada em harmonização orofacial. Acompanhe o trabalho dela nas redes sociais e faça contato também com a sua equipe em Goiânia, 62999552392. Tá tudo bem, Dé? Tá tudo bem, mano. Podia estar pior, hein? Aí, meu parceiro. É muito sofrimento, né? Aí, Marquinhos. Calma, Marquinhos. Caiu do céu, né? Caiu do céu, caiu do céu. Então eu já vou abrir com a primeira pergunta. Foi ponto ganho? Foi ponto ganho. Pela circunstância do jogo, foi ponto ganho. Pelo que o Vasco apresentou, não no início, né? Que até começou bem o jogo, mas depois que levou o gol, muita desorganização. Depois começou a colocar a bola no chão, criou alguma coisa e chegou ao empate. Poderia ter vencido o jogo? Poderia. Mas acho que pelo momento que vivia o Vasco, taticamente um pouco exposto, e Curitiba, quando chegou também no final, levando perigo, foi um ponto ganho, um ponto a ser comemorado, até porque foi fora de casa, né? Foi ponto ganho então, André. Bom, você sabe da minha sinceridade, da minha franqueza. Eu, de uma maneira geral, Wellington, a gente está falando por uma maioria esmagadora de torcedores do Vasco. Sim, a gente está analisando o jogo pro Vasco aí. Claro que tem os Penetra aqui, tem o Seca Pimenteira, que aliás, vocês são super bem-vindos. O futebol é feito dessa... né? Se não tiver isso, não tem graça. Não tem nenhuma graça, não é? O campeonato do Vasco é contra o rebaixamento. O campeonato do Vasco é de 46 pontos, né, Marquinhos? Acho que nesse primeiro momento... Inicialmente... Você tem que pensar assim inicialmente, para depois tentar alguma coisa maior. Isso é conversa. Você pode não ser rebaixado com 40. Eu já vi time não ser rebaixado com 40, com 39, mas já vi 45 ser rebaixado. Não é? Então o campeonato do Vasco, com sinceridade, é esse aí. Se chegar a meio de tabela, tá bom demais. Se segurar uma pré-Libertadores, uma Libertadores, é um milagre absoluto. O Vasco não tem elenco para isso, Wellington. O Vasco tem um elenco, bons jogadores, sistema defensivo muito bom, um monte de jogadores talentosos, mas não é da noite para o dia que se forma uma equipe. Olha o exemplo do Botafogo. Botafogo está há 2 anos, montou um elenco qualificado, hoje é o líder do campeonato. Mas o Vasco tem que ter paciência, tem que ter calma. Eu sei que o torcedor do Vasco não tem, Wellington. Há 20 anos que a gente fica falando essa porcaria. Pedindo paciência pro cara todo dia. Não dá. Agora, o seguinte, o campeonato do Vasco é esse, é lutando contra o rebaixamento, é um ponto ganho, sim. Concordo com o Marquinhos. Porque nesse campeonato, você empatou fora de casa com concorrente direto. Mas a gente já viu algumas coisas que ficam muito claras. É impossível o time do Vasco jogar com o Alex Teixeira e o Pedro Raul juntos. Então vamos lá, deixa eu dar a escalação então. Para você que não assistiu o jogo, você que não ouviu o Garotinho na Tupi, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, Léo, Lucas Piton.
Aliás, repetir o time do jogo com o Fluminense. Rodrigo, Andrei, Jair e Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Foi assim que ele começou o jogo. Você falou na nossa transmissão que Alex Teixeira e Pedro Raul não podem jogar juntos. Eu quero aquela perguntinha famosa. Por quê? Bom, eu já falei isso antes de começar a transmissão. É verdade. Ou eu estou jogando conversa fora aqui para vocês. Tem um outro jogador que é menino, é um garoto que tem que aprender muito, mas ainda é um jogador muito limitado para ser titular no time do Vasco. É o menino Rodrigo. Ele se apavora, ele tem dificuldade no passe, não dá segurança no melhor setor que o Vasco tem na equipe, que é o setor defensivo. Há vários jogadores de qualidade na equipe. Mas por que o Alex Teixeira não pode jogar junto com o Pedro Raul? Mais enfiado. Alguma velocidade tem nos dois, até o Alex Teixeira tem um pouquinho mais. Mas olha, para você ter o Alex Teixeira e o Pedro Raul juntos, você sobrecarrega quem? O setor de meio do campo. Quem é que paga o pato para que eles possam não marcar ninguém? Não é Marquinhos, é o Peck. Aí o Peck aguenta até os 20 minutos do segundo tempo, porque humanamente é impossível. Pelo que ele faz. Pelo que ele faz. E cadê a criatividade do meio campo? Quem é que segura uma bola? O Andrei vivendo um mau momento, o Jair até tenta, o Rodrigo é limitado, não aparece. Como é que a bola vai chegar para o Alex Teixeira e para o Pedro Raul? Como? Hoje, por exemplo, não chegou uma bola sequer. Aliás, chegou no início do jogo. Sim. Com 2 minutinhos, o Pedro Raul poderia ter marcado o gol. Mas estava impedido. Mas não interessa. Foi uma boa jogada, bem tramada. Foi a única. No mais, ele passou o tempo todo olhando a bola. Por quê? Não existe qualidade no time do Vasco. Algumas coisas ficam claras. O Figueiredo tem que entrar nesse time. Ele numa beirada, o Peck na outra, o menino Eric Marcos também. Tem que ser opção. E o Orediano. São jogadores de beirada e tirar o Alex Teixeira do time. Não é para tirar o Pedro Raul, não. Se a bola chegar no Pedro Raul, ele vai marcar o gol. E o Alex Teixeira, eu tenho certeza absoluta que o Marquinhos concorda comigo. Outro profundo conhecedor de Vasco. O Alex Teixeira para substituir o Pedro Raul. E aí, Marco? E aí eu queria falar com acrescentar. vocês. Acrescentar e lembrar vocês que estão assistindo. O Dé vai se recordar, você também, claro, Wellington. O Vasco que iniciou a temporada tinha o time ainda sem a volta do Andrei Santos, ainda sem Marlon Gomes, amistoso contra o River Plate, que foi o primeiro jogo do ano. Sim. Do Vasco. Tinha o Jair no meio campo, tinha o Figueiredo que estava ali quebrando um galho, obviamente. Tinha o Nenê, como um cara que criava jogadas. Tinha, de um lado, o Eric Marcos, do outro lado, o Gabriel Peck, e na frente, Pedro Raul. Esse era o time. Então, o desenho que o Barbieri montou para essa equipe inicialmente era esse que o Dé falou agora há pouco. Com 2 homens pela beirada. E aí mandaram o Nenê embora. Não, mas não foi por isso que ele mexeu. E aí, o que aconteceu? Depois, na medida em que os jogos passaram, o Nenê começava, o Alex Teixeira entrava na vaga de quem? Do Nenê. Aliás, até nesses jogos lá nos Estados Unidos, o Alex Teixeira entrou também na vaga do Nenê. Depois inverteu. Ele começou a ficar melhor do que o Nenê, porque tem mais uma condição física melhor, e ganhou a posição de titular. E tem 10 anos a menos. Tem 10 anos a menos. E tem qualidade técnica. Ninguém tira a qualidade do Alex Teixeira, não. O que ele não tem é velocidade. Nem marca, nem ele, nem o Pedro Raul. Então, o que aconteceu? O meio-campo passou a ter o Alex Teixeira centralizado na função do Nenê. O Nenê, às vezes, passou a entrar no final dos jogos. Foi assim nas finais do Campeonato Carioca, nos grandes jogos. E o Vasco jogava com 2 homens abertos. Ora o Figueiredo, ora o Eric Marcos, ora o Gabriel Peck. O Herediano ainda estava naquele processo de recondicionamento, jogou pouco. Em determinado momento, o Andrei volta para o Vasco. E aí o que o Barbieri faz? Ele coloca o Andrei no meio-campo, nessa função de meia, mas pela esquerda, para ajudar o Lucas Piton por ali, e mantém o Alex Teixeira no time. Só que ele não usa o Alex Teixeira como um ponta, como ele já não vinha usando. Ele adianta o Alex Teixeira lá na frente, faz ele ser um segundo atacante junto com o Pedro Raul. Então o Vasco fica com o meio-campo. Aí, nesse meio-tempo, o Rodrigo passa a entrar no time também, para dar uma sustentação maior. O Marlon Gomes não consegue ser titular. Foi contra o Bahia e tal, mas entra e sai. Então, ele desde aquela reta final do Campeonato Carioca, na semifinal contra o Flamengo, exatamente, um pouquinho antes, quando o Andrei voltou, ele passou a armar o time assim: Rodrigo, Jair e Andrei. O Andrei caindo para o lado esquerdo ajudando o Piton.
sem um homem de criação. Na frente, Alex Teixeira, Pedro Raul e o Peck aberto lá na ponta direita. Então passou a não ter ninguém de velocidade pelo lado esquerdo. Quem fazia a função encostando é o Andrei e adaptável com esse Alex Teixeira encostando no Pedro Raul. Daí em diante, ele decidiu manter essa formação, que não vem dando certo. Deu certo em alguns jogos no Carioca contra equipes pequenas. Deixa eu perguntar. Dá pra você jogar assim, mas contra esses times aí grandes não dá pra você jogar assim. Pelo que eu tô sentindo e pelo que eu acompanhei também, o Andrei não voltou, o Andrei que foi vendido. O ano do Andrei tá muito pesado, gente. Mas, então, eu vou rolar para vocês. Vou rolar para vocês. Tem uma série de fatores que a gente tem que falar. Ele fez aniversário. Ele foi para a seleção brasileira, ganhou lá o Sul-Americano. Ele foi vendido, queira ou não queira, você já jogou no exterior, sua cabeça fica lá. Claro. Até porque o faz-me rir é maior. O papel numerado. Quem paga ele é o Chelsea, né? Quem paga ele é o Chelsea, né? No último domingo até se casou. Sim. Graças a Deus. Então, tudo é muita mudança. Preparatório para ele ir para o futuro dele. Então, isso pesou, isso atrapalhou. Qual que é a opinião do Del Aranha, que já viveu isso? Mas é claro que sim. Sobre vários aspectos. O primeiro, profissional. Uma contusão, por exemplo, agora, uma contusão daquelas que a gente já viu tantas no futebol, um acidente de percurso que de repente interrompe uma carreira, como é que ele fica? Papai do céu protege. Você joga futebol? Para que a gente trabalha, não sei o que, não é para você melhorar, ganhar uma condição melhor para você, a sua família e as pessoas que você ama? É o caso dele. Ele está fazendo rodagem aqui, minutagem para poder ir para onde ele vai fazer a vida dele. Ele desaprendeu a jogar futebol? Claro que não. Mas olha... Até porque jogou muito bem o Sul-Americano. Além de ser um jogador de alta qualidade, vamos lembrar uma coisa. O esquema do Vasco, explicado aqui pelo Marquinhos e por mim, sacrifica o Andrei. Exatamente pelo posicionamento de quem? Do Alex Teixeira. Outro que se ferra é o Piton. O Piton acaba não tendo a intensidade que tem o Pumita pelo lado direito. Começou o ano muito bem, lembra do Piton no Campeonato Carioca e até outros jogos, porque ele tinha o Eric Marques, tinha o Figueiredo. Então o que ele tem que fazer é o seguinte, ele tem que ter intensidade pelos dois lados. Ele tem com o Peck e com o Figueiredo. Tira o Alex Teixeira, deixa o Pedro Raul jogando enfiado. Até o Peck vai poder revezar com o Figueiredo, cada hora volta um pouco, porque só o Peck tem a função de ir para o sacrifício para que o Alex Teixeira e o Pedro Raul não marquem ninguém. E aí eu te pergunto, na hora que eu estou vencendo o jogo, porque o Vasco tem o seguinte, quando ele levar o gol primeiro, dificilmente ele vira um jogo, hein? Nós vimos contra o Bahia a dificuldade que o Vasco tem. Vimos hoje, num segundo tempo, em que o Vasco foi absoluto. Dominou o segundo tempo todo. Até porque o Curitiba, mesmo tendo contra-ataque 1-2, poderia ter feito o segundo, é um time limitadíssimo. Um time que está 11 jogos sem vencer. O melhor jogador do time não jogou hoje. Não é mesmo? O estádio, pouca gente. Por quê? 19.111. O momento do Curitiba é ruim. Então o Vasco não aproveitou isso. Por quê? Porque tem as suas limitações. Mas não dá. É impossível o Vasco não mudar o esquema. Barbieri, pelo amor de Deus. Jogo mole aqui contra o Santos em São Januário. Dá para ganhar e ganhar bem. Coloca ou o Figueiredo numa beirada, o Peck na outra, depois você tem o menino Eric Marcos, você tem o Orediano, que é outro jogador, que quebra linhas. Como é que você quebra linhas? Através de habilidade, através de jogador qualificado que dribla, que vai para cima. Se ficar chuveirando bola para dentro da área igual o Bahia, não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. O Orediano hoje foi decisivo para o Vasco mudar a maneira de jogar, construir alguns lances e fazer o gol. Quantas bolas chegaram para o Pedro Raul em condições dele finalizar? Mas a culpa é dele? Não. Ele é um artilheiro, ele é um jogador limitado. Ele é fazedor de gols. Ele é fazedor de gols. Ele não vai pegar uma bola, driblar um, driblar dois. Não vai, nunca. Ele jogou bem. Ele fez um bom jogo. Aqui atrás ajudou, conseguiu tocar. O time do Vasco é muito lutador. Olha, as alterações hoje, os jogadores que entraram no segundo tempo, o Galarza, que é o esculhambo do Galarza, já há muito tempo,
não gostava dele como jogador, acha um jogador limitado, mas deu coração hoje. A mesma coisa faz o Figueiredo. O menino Eric Marques, para mim, eu escolhi como o craque do jogo, porque ele mudou por completo. Ele começou a quebrar o time do Curitiba através de dribles, jogadas individuais, e o time todo cresceu. Todas as alterações feitas deram resultado, mas é muito pouco. Acho que o Vasco não tem meias, não tem equilíbrio jogando dos dois lados, que pode passar a ter se ele tirar o Alex Teixeira e botar um desses jogadores na beirada, porque senão, meu amigo, vai ser difícil o Vasco conquistar vitórias e vitórias e vitórias. Mas é um bom time. Eu gosto do Vasco, dos meninos principalmente, e tem alguns jogadores que são jogadores de qualidade. O Vasco tem 2 excelentes laterais. O Vasco tem um goleiraço. O Vasco tem um dos melhores zagueiros do país, que é o menino Léo. Então o Vasco tem qualidade. E o Jair, cara, o Jair hoje foi um dos melhores jogadores do time. Então o Pedro Raul é um jogador artilheiro. O artilheiro faz a diferença, Wellington, mas a bola tem que chegar. Meu amigo, lamba os beiços aí. Sem ovo não tem omelete. Não, mas como dizia meu querido Otto Glória. Saudoso Otto Glória. Agora, Marquinhos, eu queria que você falasse do Andrei. E eu lembrei de outro fato que pode ter também mexido com a cabeça dele. Não ter, de primeira, conseguido visto de trabalho já para mudar para a Inglaterra, viver o futebol inglês. Você que conhece bem. Acho que sim, acho que pode ter interferido. Até porque o cara fica com a sensação de que foi contratado, chegou lá, foi apresentado, colocou a camisa, e aí, vou jogar? Não conseguimos visto e tal. Tem que ter os volta lá, fica lá mais um pouquinho. E é bom lembrar que o torcedor do Vasco pode ficar até chateado. A gente não tem publicamente isso dito pelo Andrei, mas todos sabemos que existiu uma grande chance dele jogar no Palmeiras e não no Vasco. Partiu mais da permanência dele de uma cláusula que tinha, de um acerto que tinha no Vasco com o Chelsea. Na venda. Então foi mais Vasco e Chelsea. Prioridade. Não foi tanta vontade assim do Andrei. Não estou dizendo que ele está jogando de sacanagem, nem de má vontade, porque ele não queria. Mas assim, ele ficou com a cabeça num outro patamar, que era o Chelsea, e depois num outro patamar, que era vir para um time que ia brigar na parte de cima da tabela. Age. Para ele, ali foi o momento eu senti assim, um ciclo encerrado no Vasco. E aí ele encerra, mas volta. Mas acho que além dessa questão do posicionamento, tem essa questão dele estar um pouco aéreo em campo e tecnicamente não está bem. Isso é verdade. Não importa, ele pode jogar no meio campo pela esquerda, pelo meio, pela direita, mas tecnicamente ele está errando coisas que ele não errava anteriormente, talvez pela questão da função. Agora ele vai para a seleção Mundial, a partir de amanhã. E o Vasco já tem que começar a pensar no substituto, na ausência do Andrei, porque ele não vai ficar. A verdade é que o Jair. Para mim, o Rodrigo não pode ser titular. Na verdade, o Jair veio para jogar na função do Andrei. Só que o Andrei retornou, ele tentou colocar os dois juntos. E o Vasco tentou trazer os 5. O Vasco trouxe os 5, na verdade, que foi o De Luca, mas se machucou. Tá operado do joelho. Não tem nenhum menino além do Rodrigo lá, Marquinhos. Chamaram Matheus Ferreira, do Sub-17. que foi... Não, mas é um campeonato brasileiro. O Cássio, Barros, por exemplo. O Barros pode jogar. Barros. O Cauã Barros. É isso que é esse. Não é um menino da função. Sim, é volante. Ele não é o primeiro volante. Ele pode ser adaptável ali. O problema maior, pelo amor de Deus, gente, não há nenhuma perseguição aqui, nenhuma crítica que não seja construtiva ao menino Rodrigo. Ele é um garoto marcador, pegador, faz a função dele, mas o futebol hoje não tem mais isso. Esse tipo de jogador não tem mais. O próprio Barbieri lembrou essa semana que o garoto Rodrigo, ele está vivendo jogar no profissional agora. Sim. O Rodrigo não ia nem fazer parte do elenco, acredito eu. Sabe por que ele fez parte do elenco? Lembra? A estreia do Campeonato Carioca. Ele jogou de lateral direito. Trabalhou nesse jogo. Ele jogou improvisado de lateral direito. Jogou bem. Porque não tinha ninguém. E aí ele foi jogando. Aí o Abel Braga chamou a atenção no Barbieri. Tem um moleque aí que marca legal. A gente não tem ninguém aí. E ele foi. É um menino que marca, luta. Ele não ia fazer parte, talvez, nem do elenco. O problema é a parte técnica. Que você não tem mais esse 5-5. Aquele cara que só quer dar porrada, que só quer marcar. Não! Por que o Andrei não joga de 5?
Na seleção ele joga de Por que ele não pode jogar como o primeiro volante? Ele, Jair e mais um. Sim. Por que não pode jogar? Contra o Bahia, mas Por que não podia jogar? Por que o Marlon Gomes era escalado na beirada também, como o Wellington? É outra crítica que eu faço ao Barbieri. Toda vez que ele usou o Marlon Gomes, sempre usou pela beirada para fazer função de beirada. Que ele não é, ele é meia. Ele é meia, 1/8. Não se pega jogador e coloca fora de posição e pensa que o cara vai arrebentar, não. É diferente. O Figueiredo, por exemplo, já jogou no Vasco de tudo. E é titular? Não. Não vai, porque sabe o que quer? Vai ser o quebra-galho do técnico. Que, na verdade, o Coringa no Brasil é quebra-galho. Quebra-galho. O Figueiredo tem que jogar. Figueiredo tem que jogar. Ele numa beirada, o Peck na outra, o Pedro Raul lá na frente. Tá ruim o Pedro Raul? Bota o Alex Teixeira que tem que vir pro banco. E urgentemente tem que mudar. O meio-campo do Vasco não dá para o Rodrigo jogar, por enquanto. Bom reserva, fica lá. O jogo está ganhando, o Vasco está segurando, o Vasco está na frente, precisa jogar fechadinho. Ele entrou contra o Fluminense assim. Beleza, agora o time está, malandro, a vaca está indo para o brejo, precisa de jogadores para jogar, aí não dá para contar com o Rodrigo. Lembrei aqui agora, há pouco dela estava comentando, eu ia frisar isso, porque há uma carência no meio-campo de criação. Não tem peças para isso, o Vasco com certeza vai buscar. Só que isso acontece desde o início da temporada. E naquele momento ali no Campeonato Estadual, em alguns outros jogos, o Barbieri conseguiu adaptar esse esquema e fez um Vasco forte aonde? Pelos lados do campo, pelas beiradas. Quando ele tinha, lembra? Puma e Peck por um lado, Piton e o Eric Marcos em muitos momentos pelo lado. E ele abriu mão disso. Então ele não tem nem uma criatividade pelo meio e nem uma criatividade pelo lado esquerdo, só pelo lado direito. Então ele perdeu um lado e perdeu o meio. Ele ficou capenga. Ele ficou capenga. Wellington, eu perguntei para ele, para o Marquinhos, vem cá, porque tanto você quanto o Marquinhos, vocês são especialistas de Vasco. Sim, com certeza. Vocês conhecem tudo. Eu perguntei para ele sabe o que é pelo Eric Marcos. Falei, vem cá, não estou vendo mais aquele garoto ensaboado, que é o apelido que eu ponho em todo mundo que eu gosto, o Orelhano ensaboado, o menino Eric Marcos ensaboado. De repente ele sumiu do time do Vasco. Aí eu perguntei isso pro pessoal da comissão, falaram que era... falou que ele estava mal nos treinamentos, não estava treinando bem. Porra, meu amigo. Pode ser isso. Tô deduzindo que só pode ser. Não é possível. O moleque é enjoado, ensaboado. Mas a comissão técnica me falou sobre isso. Tanto ele como o Egnaldo, que a gente está esquecendo aqui do Egnaldo. Também. Mas o Egnaldo é centroavante. Sim, mas às vezes ele... E já foi testado pelo Barbieri também no lado esquerdo, lembra? Mas é o tal negócio. É o tal negócio. Bota na direita, bota na esquerda. E não bota na dele. Não bota na dele. Mas eu prefiro que jogue o Egnaldo como ponto esquerdo do que o Alex Teixeira. Eu também. Se ele quiser botar... Não, quero jogar com dois atacantes. Então ele coloca o Egnaldo e Pedro Raul. Sim. Porque aí você tem a jogada de escape, que é a jogada de velocidade. Se o Vasco, por exemplo, foi sufocado contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, foi sufocado contra o Fluminense, e cadê o contra-ataque? Foi só contra o Fluminense que acertou, que ele fez a alteração, tirou o Pedro Raul e colocou o Egnaldo para ter uma jogada de contra-ataque, e hoje também. Então isso é uma coisa cristalina. Não dá para Alex Teixeira e Pedro Raul jogarem juntos. Pedro Raul no time, entra um homem de beirada para poder equilibrar o time dos dois lados. E se o Pedro Raul tiver uma bosta, tiver com a prega presa, vai lá e bota o Alex Teixeira no lugar dele. Até numa circunstância, os dois podem jogar juntos. Como foi? Dependendo do resultado, numa circunstância. E se tiver um outro cara pela beirada também, como foi hoje. Ele voltou pro segundo tempo, como? Peck, por um lado, Figueiredo pelo outro lado, Alex Teixeira e Pedro perdendo. Porque, o Wellington, você começar assim é impossível, é Você tem que entender então, mas que o técnico não pode jogar sempre da mesma maneira, contra o mesmo adversário. Mas você não tem mais o Andrei. E aí? Ele tem feito meio campo com Rodrigo, Andrei, Jair e Alex Teixeira. Vocês acham que, já falaram, o Rodrigo não está correspondendo, sim. O Andrei vai para a seleção, fica o Jair... E deve ficar o Alex Teixeira também. Vocês colocariam quem? Galaza e Figueiredo, como ele chegou a fazer no intervalo do jogo? Bom, eu quero lembrar que o Galaza hoje fez a melhor partida dele vestindo a camisa do Vasco para mim.
na intensidade, na luta. Vamos lembrar que foi ele que salvou um gol, hein? Ah, sim, era para chegar 2-0. Era para chegar 2-0. Ele conseguiu salvar uma bola em cima da linha. O cara perdeu o gol também. Não. Onde ele estava, né? Qualquer lugar Claro. que ele chegou, Mas olha, a entrega do Galarza hoje foi legal. O credencia. Eu não gosto. Acho que ainda é um jogador que tem que aprender muito. Não é para ser titular no Vasco. Mas pelo que ele jogou aqui hoje, ele, o Figueiredo, o Eric Marco, o próprio Orelhano, tem que pensar na possibilidade de utilizar mais esse jogador. Mas o grande problema agora, você já tocou na ferida. E esse meio do campo do Vasco agora? E aí? Só vai ter o Jair. Eu faria uma tentativa com o Barros. Marco Vasconcelos, auxiliar técnico do Barbieri. Aí o Barbieri... Vai largar o Barros? Larga o Barros no meio campo, no meio do... É bom que atrapalha o adversário. Eu não aguentei, Wellington, essa eu não aguentei. Foi igual o Curitiba. Piada o Curitiba pronta. veio de azul hoje. Tu viu na transmissão que eu você falei? foi Mas só bem, falei foi no bem. finalzinho. Sim. Falei, ó, o Curitiba, o garotinho... O Curitiba vestiu azul para ver se a sorte dele muda, porra, porque tem 10 jogos que não ganha. Ainda bem que não ganhou esse. Mas eu também mandei um recado. Eu falei assim, o Pedro Raul tá igual eu. Eu faço compra pela internet e fico esperando. É igual o Pedro Raul. Não chega. Não chega. É igual o Pedro Raul esperando bola no ataque. Ô, Wellington, acho que não tem muita alternativa. Eu acho que ele tem que colocar os dois garotos no time, como ele fez lá atrás contra o Fluminense, naquele clássico do Carioca, que foi bem elogiado, até por uma necessidade, não tinha ninguém, né? E o Barros jogou pra caramba. Ele jogou com o Rodrigo, com Barros e com Galarça, se eu não me engano, fez esse trio. Não precisa jogar com o Rodrigo. Eu testaria o Barros junto com o Galarça e o Jair. São dois de intensidade, dois garotos, e o Jair que comanda o meio-campo, porque não tem um homem de criatividade. E aí, um aberto pela esquerda, um extremo, que pode ser o Figueiredo, pode ser o Eric Marques, o Peck pelo outro lado e o Pedro Raul. Acho que não tem como fugir disso nesse momento, não. Quando o Andrei terminar e retornar para o Chelsea, quem tem que jogar no meio-campo é o Marlon Gomes. É impossível que o Marlon Gomes não consiga ser titular do time do Vasco. Não tem que ser. Não tem essa qualidade toda e um garoto tão bom quanto esse. E no meio-campo. Ele e o Jair, e aí mais um. O Wellington, fica muito claro uma coisa. O Vasco não tem caixa para chegar e agredir ninguém. O melhor sistema para o Vasco é ele ser atacado e depois ele passar a atacar. Porque não tem qualidade. Antigamente era contra-ataque, agora é reativo. Eu não. Então eu sou do tempo dos contra-ataques, sou das antigas. E o Barbieri tem que se render a isso. Ele precisa botar os dois homens na beirada e alternar quem vai voltar para poder ter agressividade nas duas beiradas, intensificar a passagem dos dois laterais para fazer duplas, que o Vasco é talvez um dos melhores no campeonato em relação a ter homens de beirada e laterais, e tem um exímio cabeçador, que é o Pedro Raul, artilheiro. Aí o Vasco vai passar a ter jogado dos dois lados. E o Peck não vai ser mais preciso ser substituído todo jogo entre o minuto 20 e o minuto 25, morto de cansado. Sai no carrinho de massa. Porque esse rapaz está doando a alma e acaba não jogando porcaria nenhuma. Nem ataca. Malandro, ele salvou umas 4 bolas hoje, botando para escanteio. Sim, cara. sim. E todo jogo é isso. O Pedro Raul também tirou uma cobrança de escanteio dentro da área. Mas tudo bem, você lutar, você batalhar, você ter uma entrega. Olha o Cano, por exemplo, no Fluminense. Muitas vezes o Cano está dentro da área salvando. Faz parte do futebol de hoje em dia, não tem jeito. Mas olha, o Vasco é um time muito lutador. Não tem um de vocês aí que possa dizer que no time do Vasco que falta luta, tem um chupador de sangue. Não tem chupa-sangue. Tem característica de jogador mais técnico, Alex Teixeira, e um artilheiro, que é o Pedro Raul, que não tem característica de marcação. E o Vasco, em nenhum time de futebol, pode se dar o luxo de ter 2 jogadores ausente do jogo na hora que não tem a bola. É isso aí. Só se for um timaço e ficar o tempo todo no campo ofensivo. Que foi o jogo contra o Fluminense. É isso. O campeonato do Vasco é contra o rebaixamento. Depois... O que vier depois, com certeza, sul-americana, já é lucro. Lamba os beijos, que esse é o campeonato do Vasco. Sem mentiras. Sem mentiras.
Passando a régua aqui, então. Agradecer o Marco, agradecer o nosso querido Dé. Agradecer a mim, não. Vai ter que molhar a minha mão. Malandro. Aí, já passamos dos 50, não passamos? Meu Deus do céu. Não, estamos com 37 mil. Não, mas nós temos que passar dos 50, parceiro. Com esse comentário aqui... 50 anos, então ele molha a tua mão. Vou botar uma pedrinha de gelo. Gente... Beijão, eu quero a galera. opinião de vocês também. Vocês concordam com o Marco? Concordam aqui com o nosso Del Aranha? Pode discordar. Eu concordo com eles. Eu já vou te adiantar, porque a gente convive, vai conversando, vai vendo o mesmo jogo, né? Vai se acertando. Se você não é inscrito, se inscreve aí, Wellington Campos FC, dá o like para nos ajudar, se inscreva, espalhe para os seus amigos e opine, porque a sua opinião é extremamente importante para todos nós, e o like também. Dé, um beijo no seu coração. Um beijo, malandro. Aí, senta o dedo no canal do nosso querido Wellington Campos. No bom sentido, viu? Marco, Valeu, um abraço. Mais uma vez, obrigado. cadê o seu canal, Marco? Tá saindo. Vai sair. Vai sair? Vai Dé sair. vai Quero ser o saber primeiro. quando vai voltar. Gente, fiquem com Deus. Forte abraço. Né? Beijão, galera. Papai do céu Valeu, ilumine até a todos próxima. vocês. Um abraço.